Boa noite, pessoal. Estou aqui novamente apresentando para vocês um vídeo um pouco mais detalhado sobre o gabinete da Camex. Eu não tenho costume algum de fazer vídeos, né? Mas quando eu fui comprar um gabinete novo para mim, eu fiquei com muita dúvida sobre isso daqui. Passei vários dias pensando se comprava ou não. Encontrei pouca gente comentando, poucos vídeos. E aí depois de vários dias eu decidi comprar, né? Arriscar. E gostei muito, então estou aqui fazendo esse vídeo apenas para ajudar as pessoas que tiveram a mesma dúvida que eu, tá? Então vou fazer o vídeo em várias partes, depois eu junto. Não sou nenhum expert em edição de vídeo, mas vou fazer o melhor possível, tá? Então vou abrir logo aqui a lateral para mostrar essa parte externa dele, certo? Aqui ele tem bastante espaço. Eu tenho uma fonte simples da Corsair. Ela está há 3 anos comigo, uma fonte muito boa, né? Ela não é modular, então tem bastante fio aqui escondido, tá? Eu adicionei um filtro de 120 milímetros. Como meu computador ele fica próximo da cortina aqui e de uma janela de vidro, então quando tá aberto, puxa muita poeira. Então eu comprei esse filtro aqui separado na Shopee, tá? E adicionei aqui para evitar puxar poeira, né? Aqui na parte inferior, ele tem uma espécie de suporte para colocar o SSD, né? Caso você tenha aquele formato SATA, certo? Tem parafusos aqui que você pode retirar esse suporte. A princípio eu tinha colocado minha controladora de fãs aqui, mas como ela tem luz, quando eu ligava ele à noite, ele mostrava toda essa fiação aqui pelas brechas. Então achei melhor tirar ela daqui, né? E coloquei lá na parte frontal, tá? Depois eu apresento lá para vocês. Uma pessoa também comentou se daria para colocar mais fãs. Eu já tenho 7. Até daria para colocar mais 3 fãs aqui, junto desses da lateral, fazendo um sistema de push, né? Reforçando a entrada ou a saída de ar, dependendo da sua configuração, né? No meu caso, ele está jogando o ar para fora. Eu poderia colocar mais 3 fãs, ajudando a colocar esse ar para fora, certo? Daria para colocar 3 fãs aqui tranquilamente. O espaço aqui é bom, tá? E é isso. Vou falar um pouco aqui da parte de trás, né? Aqui eu tenho mais um fã de 120 milímetros. Coloquei também esse filtro, não veio com ele, tá? Comprei os dois na Shopee, bem baratinho. E é isso, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baias, né? Tem também espaço para colocar placa de vídeo na transversal, tá? E é isso, pessoal. Eu vou cortar aqui o vídeo e retorno com a parte frontal, ele já montado aqui na lateral, tá certo? Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, vou mostrar um pouco a parte frontal dele. Mas antes, só para a título de conhecimento, eu já tinha um gabinete antes que eu tinha montado em 2022, na época da pandemia, época que tava tudo muito caro, né, para montar computador. E eu sempre tive acesso a máquinas potentes na universidade, né? Eu sou professor de matemática e trabalho também com programação, participo de projetos de pesquisa, né? E lá eu tinha acesso a máquinas poderosas, então não tinha necessidade alguma de ter computador de mesa em casa. Eu tinha um MacBook que já supria minhas necessidades. E durante a semana eu estava sempre na universidade, tendo acesso aos computadores. Mas aí na pandemia, né, trabalhando no home office, eu era escravo de alguns aplicativos do Windows, então eu realmente precisava ter uma flexibilidade maior e precisava acessar o servidor, né? Então acessar pelo notebook era muito ruim, tela pequena, né, limitado. Então eu tive a ideia de montar esse computador para mim, mas não queria que fosse muito potente, não queria gastar muito dinheiro, estava muito caro as peças na época, né? Então essa placa-mãe aqui é uma Asus de entrada, é a A320MK. Tenho ela desde 2022, nunca me deu problema, né? Eu só tinha um peito de memória 16, acrescentei mais um, tô com 32 GB. A minha placa de vídeo era uma muito mais simples do que essa, era uma da Fox, bem básica. Aí agora há pouco tempo eu troquei, eu tinha 2 monitores, né? Peguei esse aqui de 34 polegadas, aí senti necessidade de ter uma placa de vídeo melhor. Então eu acabei comprando essa há pouco tempo, da Asus, é a RTX 3050, modelo
de 6 GB, né, que é o mais atual. Tem a de 8 GB também, que tem aquela entrada a mais da fonte, né, mas como minha fonte é de 500, não uso para jogo, então essa daqui é mais do que suficiente para mim. Inclusive ela tem até uma quantidade de núcleos CUDA, né, maior do que outras placas. Então, para quem trabalha com paralelização, né, em programação, ela é muito boa, que ela tem a quantidade de núcleos bem interessantes, tá? O processador é um Ryzen 5 3600, que eu comprei na época, em 2022, né? E é isso. Eu troquei esse gabinete, eu tinha um Evolute bem pequeno, né? Que com o passar do tempo eu fui trabalhando com outros ramos da programação que exercia muito do computador. Então, estava aquecendo muito, estava atingindo temperatura de 100 graus e começando a dar corte de velocidade, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar esse air cooler. Eu não gosto do water cooler, porque tem aquela bombinha que uma hora ou outra pode dar problema, né? E eu não gosto de ficar com a pulga atrás da orelha. Eu prefiro ter algo mais simples e que tenha mais durabilidade, né? Então eu comprei esse air cooler aqui da Ovivo, muito bom. Coloquei uma pasta térmica Arctic MX06. Temperatura máxima que atinge agora é 83 graus, no máximo, usando todos os núcleos de processamento. Então para mim tá mais do que suficiente, ficou muito bom, não perco mais velocidade, certo? E aí meu gabinete já estava um pouquinho apertado, né? Achei interessante pegar esse daqui. Eu queria um modelo que fosse bonito, né? Eu gosto muito de estética e simples de limpeza. Tem alguns modelos que tem aqueles coolers aqui em cima, né? Mas como meu computador fica perto de uma janela de vidro, que quando tá aberto entra muito vento, poeira, né? Tenho um sobrinho de 9 anos que mora durante o dia comigo também. Então eu fiquei com receio, né, de derramar alguma coisa em cima, de ficar sempre limpando, né? Que querendo ou não é uma entrada, por mais que tenha filtro, é uma entrada, né, que você tem aberta. E aí eu comecei a procurar um que tivesse uma área envidraçada maior, mais simples de limpar e esteticamente é muito bonito, né? Eu tinha visto aquele esqueci o nome agora, Lion, né? Lion, uma coisa assim, não consigo pronunciar, não tá vindo na minha cabeça agora. Mas eu queria um modelo daquele, só que é muito mais caro, né? Esse daqui eu comprei por 400 e pouco no Mercado Livre. Vem com espaço para 7 fãs, né? E mais aquelas 3 que pode colocar aqui atrás, tá? Que não descreve nas configurações do gabinete, mas eu achei interessante falar porque eu vi um outro monitor semelhante a esse que o pessoal colocava, né? Então eu vi que dá certo. Testei, peguei um cooler desse, botei lá e eu vi que dá certo. Mas aqui pra mim já tá suficiente, tá? Então eu montei ele da seguinte forma. Eu coloquei 3 coolers aqui embaixo, que vem com filtro, né? Esse gabinete aí vem com filtro aqui embaixo. Então esses 3 coolers aqui da C3 Tech, jogo ar para dentro, né? O fluxo dele é de 55,6 CFM. É até forte para um cooler simples de entrada, né? Eu tinha ficado na dúvida se colocaria aquele lá jogando para fora ou jogando para dentro. Só que quando eu fiz o teste, esse cooler aqui de trás jogando para dentro esfriou muito mais as VRM da placa-mãe, né? E joga o ar frio diretamente no cooler do CPU. Então a temperatura baixou bem quando eu coloquei jogando para dentro. E aqui na lateral eu coloquei os 3 jogando para fora, certo? Como fica próximo da cortina, né? Eu não quis colocar nenhum jogando para dentro, que eu ia ter a necessidade de colocar um outro filtro, tá? E assim ficou muito bom, porque o ar sobe aqui, né? Esse daqui empurra para frente e sai tudo aqui, né? E a física funciona muito bem. Quando eu estou trabalhando com ele exaustamente, o ar sopra mais quente aqui em cima, né? Porque o ar quente ele tende a subir. Então aqui fica mais quente, aqui mediano, aqui quase não esquenta. Talvez não tivesse nem necessidade de ter esse fã aqui embaixo, mas esteticamente fica bonito.
E querendo ou não, eu tô com uma pressão um pouco positiva internamente, né? Porque eu tenho 4 fãs jogando ar para dentro e 3 jogando para fora. Certo? Então, isso é até bom, porque evita de ficar puxando poeira para dentro do gabinete, né? Quando eu tenho mais ar dentro do gabinete, a tendência é que ele saia por essas frechas que tem aqui atrás. Então, evita puxar poeira. E aqui tá a minha controladora da C3Tech, que eu coloquei aqui na frente. Ficou até melhor, achei mais bonito também, tá certo? E um gabinete muito, muito bonito, pesado. Ele passa uma boa impressão de resistência, não aquele gabinete molengo, apesar de ter só esse ponto de apoio aqui. Ele é muito, muito fixo, tá? Ele tem um parafuso aqui na lateral que você tira, e aí você puxa um pouquinho e consegue remover essa lateral dele. Aqui ela é preso com um ímã. Aqui atrás tem mais 2 parafusos que você tirando, você pode retirar essa parte de cima e depois a parte frontal. Mas ele é tão espaçoso que só essa tampa aqui já é suficiente para você fazer toda a montagem, né? Então, os fios ficaram bem escondidos, tá? Eu vou ligar ele aqui para vocês verem. Só um segundinho. Como eu trabalho com programação, conheço muito de computador, né? Então, minha BIOS está bem otimizada, muito rápido. Em menos de 10 segundos o computador já está operando aqui, tá? Esse daqui é o controlezinho da controladora, né? Aqui eu posso escolher a cor que eu quero, tá? Tem várias, todas essas cores aqui funcionam bem. E tem um modo automático, que é o que estava configurado. Posso colocar uma cor fixa, eu posso alterar a intensidade da luz, colocar mais forte ou mais fraco, certo? Também tem um botão de trocar, né? Que é o mesmo que ir diretamente nas rebolinhas aqui. E também tem um de velocidade. Posso até desligar as fãs, tá? Posso colocar na velocidade média e na velocidade máxima, que aumenta um pouco o som. Apesar de ser bem silencioso essas fãs, você escuta, né? Quando tá no máximo. Fiz teste de temperatura no momento de estresse. E no máximo assim eu não senti tanta queda. Então para mim colocar na média é bom, já tá suficiente. É silencioso e funcional. Como essa parede aqui às vezes, dependendo da época do ano, pega muito sol e esquenta bastante, né? Pode ser que em algum momento eu coloque no máximo, se deixar a máquina operando o dia todo. Mas no momento, no médio, já tá excelente. Ok, pessoal? Então aqui é um resumo, tá? O computador ficou muito bonito. Pretendo futuramente talvez partir para uma placa AM5, processador Ryzen 9, né? Fui me empolgando com o tempo. Eu não tinha vontade alguma de ter um computador de mesa, hoje eu tenho vontade de aprimorar. Então, talvez eu deixe essa configuração interna aqui para o meu sobrinho que está crescendo e futuramente eu monte uma arquitetura mais nova, né? Muito mais rápido, tá? E aí, se eu fizer isso, eu venho aqui e posto novamente, certo? Lembrando que essa minha controladora aqui, eu comprei justamente só por conta dos fãs, eu não tinha ela. Comprei agora, né? E depois que eu montei, é que eu me arrependi, porque eu poderia ter encontrado uma outra que ela tinha entrada PWD, né? Eu ligaria um fio da placa-mãe para a controladora e aí a velocidade dos fãs iria controlar de acordo com a temperatura. Seria mais automático, né? O cooler central, ele não é de 6 pinos. Então, originalmente ele não cabe na minha controladora. Mas aí tem um adaptador que comprei na Shopee, que ele converte o ARGB, que são 3 pinos, né? Com um tapado, em 6 pinos. Então eu comprei esse adaptador, foi R$22 e consegui conectar na minha controladora. E aí todos os fones ficam da mesma cor, certo? Então é isso, pessoal. O computador tá aqui, né? Gosto demais
de trabalhar nele. Essa tela é muito boa, IPS, tem uma qualidade extraordinária. E o computador ficou muito bem configurado, funciona muito rápido, tá? E é isso, quem tiver mais dúvidas, fique à vontade em perguntar, tá? Sempre que eu puder, vou estar respondendo. E como eu falei, né? Muita coisa aqui eu configurei para ter o desempenho máximo. Então, até o tempo de desligamento eu alterei no registro do Windows, na BIOS, né? Cada placa-mãe tem uma BIOS diferente, então não posso nem explicar muito, porque se for uma outra placa-mãe é outra configuração. Mas na minha eu consegui alterar aqui, ligar e desligar o computador, ficou muito rápido, né? Questão de 4, 5 segundos o computador tá desligado, ok? Bom, qualquer outra dúvida, pessoal, pode me perguntar. Agradeço aí a atenção de todos, tá? E quem puder se inscrever no canal, curtir, compartilhar, fico muito feliz em poder ajudar, ok? Um abraço a todos.